Joaquim José da Silva Xavier, o vulgo Tiradentes, um dos ícones da Inconfidência Mineira. E hoje é dia de atender ao pedido da galera. Mas antes dessa aula, por favor, senta o dedo nesse like, compartilha nossas aulas em suas redes sociais e no WhatsApp, ajude o canal Tudo é História a chegar ao número maior de lares. E muito obrigado pelos mais de 56 mil inscritos do canal Tudo é História. Beleza, pessoal? Sem vocês esse canal não seria nada. Vamos lá então conhecer um pouquinho mais sobre o herói nacional Joaquim José da Silva Xavier. Tá aparecendo para vocês aí, galera. Tiradentes, como era conhecido, por exercer de maneira amadora, né, o ofício de dentista. Tiradentes nasceu em 1746 e morreu em 1792. Ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, que foi uma tentativa, né, de libertar o Brasil de Portugal, uma revolta emancipacionista, né, que tinha como objetivo principal libertar o Brasil, quebrar o pacto colonial, a começar por Minas Gerais, na região mineradora, terra de Tiradentes. Ele ganhou a vida de diversas maneiras, né? Na época que ele se envolveu na Inconfidência Mineira, ele era alferes do exército. Mas ao longo de sua vida, ele exerceu a função de tropeiro, trabalhou como minerador, ele foi comerciante e se dedicou também a práticas, né, que envolviam farmácia e o exercício da profissão de dentista, né? O que lhe valeu o apelido, como eu disse anteriormente, de Tiradentes. O dia 21 de abril, né, que foi o dia fatídico de sua morte, né, ele foi executado por crime de traição à coroa portuguesa, pelo seu envolvimento na Inconfidência Mineira. Dia 21 de abril é feriado nacional, dia de Tiradentes. Beleza, pessoal? É esse personagem que a gente vai aprender muito mais a partir de agora. Bom, tá aparecendo para vocês aí. Tiradentes, o seu nome verdadeiro era Joaquim José da Silva Xavier. Tiradentes nasceu, pessoal, no sítio de Pombal, que era um distrito de São João del Rei, hoje nomeado Tiradentes em sua homenagem, na capitania de Minas Gerais. Ele nasceu no dia 12 de novembro de 1746 e Tiradentes era filho de um português chamado Domingos da Silva Santos, que se dedicou à mineração, né? E a sua mãe era brasileira e se chamava Maria Antônia da Encarnação Xavier. Tiradentes era o quarto filho entre 7 irmãos. E com 9 anos ele já era órfão de mãe e aos 11 ele perdeu o pai. Ou seja, ele tinha uma família com vários irmãos, porém ele ficou órfão precocemente, perdendo, né, o seu pai e a sua mãe. Até os 11 anos de idade ele já era órfão de pai e mãe. Seguindo aí, pessoal, né, como ele ficou órfão, Tiradentes acabou sendo criado na casa do seu padrinho, que era um cirurgião, né, muito conhecido lá na região de São João del Rei, e ele se chamava Sebastião Ferreira Leite, e ele era especialista em arrancar dentes. Joaquim José da Silva Xavier, né, ele não estudou, ele não fez estudos regulares nessa área, né, mas ele acabou aprendendo o ofício com o seu padrinho. Joaquim José da Silva Xavier trabalhou como mascate, minerador, ele aprendeu a arrancar dentes com o padrinho, né? E ele tornou-se sócio de uma botica, assistência à pobreza na Ponte do Rosário, em Vila Rica, né? Atual Ouro Preto. E ele também se dedicou a práticas da farmácia e ao exercício da profissão de dentista, o que lhe valeu o apelido que ele carregou a vida inteira. Tiradentes trabalhou também transportando mercadorias entre Minas e Rio de Janeiro. Ele conhecia muita gente e até por isso, né, que muita gente diz que no meio daquela elite maçônica poderosa de Minas Gerais, ele foi convidado para ser um dos líderes da Inconfidência Mineira, justamente por conhecer muita gente nesse trajeto, né, de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, capital do Brasil naquela época. Bom, e nessa época, né, o auge da mineração em Minas Gerais já tinha passado,
e os portugueses estavam acusando o povo da colônia de burlar a coroa, quando estes diziam que as minas estavam esgotadas. É aquele cenário bem problemático, gente. A mineração, né, já vinha declinando, até porque as técnicas de extração de minérios era muito rudimentar. Porém, Portugal não queria diminuir a arrecadação, né? Principalmente depois que Portugal passou por um terrível terremoto que devastou Portugal. Portugal cobrava o quinto e depois ainda criou a derrama, né? Que obrigava a população de uma cidade a completar a diferença, né, do que faltava do quinto quando os mineradores não conseguiam pagar. Então pesava sobre a região mineradora pesados impostos que vinham deixando a população bem descontente. É nesse cenário que o Tiradentes foi crescendo e se fazendo adulto, nesse mundo aí de uma colônia insatisfeita com a metrópole portuguesa. Seguindo, pessoal, olha aí. Em dezembro de 1775, Tiradentes entrou para o exército colonial na 6ª Companhia de Dragões da Capitania de Minas Gerais. Como ele era descendente de português, né, o pai dele era português, ele teve o privilégio de ingressar nas armas já com um posto de oficial, sem passar pelos chamados postos subalternos dentro do exército. Ele tornou-se alferes em 1781 e foi nomeado comandante da patrulha do Caminho Novo, né? Que era a região que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro e era por onde passava a produção de ouro e diamantes com destino ao porto e a partir dali em direção à metrópole Portugal. Ele escoltava, portanto, os impostos. Tiradentes começou a sentir toda essa pressão do reino, né, da metrópole, porque Portugal exigia que grandes recursos humanos fossem aplicados exclusivamente na mineração, proibindo, por exemplo, o estabelecimento de engenhos na região de Minas e punindo duramente quem praticasse contrabando. Não só os mineiros, mas toda a população era obrigada, não só os mineradores, né, mas toda a população era obrigada a pagar elevados impostos, o que promovia, como eu disse anteriormente, um descontentamento geral. Em 1787, Tiradentes pediu licença da cavalaria, né, e foi para o Rio de Janeiro, onde ele foi tentar uma vida nova. Lá ele teve, né, lampejos de engenharia e arquitetura e ele elaborou projetos para construir armazéns no cais, para proteção e guarda de mercadorias e chegou a projetar a canalização dos rios Andaraí e Maracanã, né, para melhoria do abastecimento de água da cidade e aguardava liberação de dinheiro para colocar em prática essas suas ideias. Ou seja, o homem atacou em várias áreas, né? O Tiradentes, ele trabalhou em áreas distintas ao longo de sua vida, de dentista amador a militar, a engenheiro, arquiteto, ou seja, o homem percorreu vários caminhos aí ao longo da vida. Seguindo, gente, Tiradentes permaneceu, né, um ano na capital, Rio de Janeiro, e nessa época ele já pregava abertamente a liberdade da colônia. Em setembro de 88, ele procurou o filho do capitão-mor de Vila Rica, José Álvares Maciel, que chegara recentemente da Europa, né, e era um cara que também alimentava esse sonho de independência do Brasil. Ele já plantando a sementinha ali de criar um movimento de independência. Em dezembro de 88, né, ele termina a sua licença e regressa a Minas Gerais. E a chegada de um novo governador para a colônia, Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o famoso Visconde de Barbacena, né, e não só foi nomeado, mas trouxe a incumbência de decretar a derrama. Ou seja, a cobrança de todos os impostos atrasados. Eu já tinha mencionado para vocês anteriormente. E com certeza isso intensificou não só a fúria popular, mas também o sonho de emancipação, o sonho de libertar o Brasil. Então Tiradentes passou a fazer propaganda em Vila Rica, em todos os seus arredores, a favor da independência do Brasil. E a primeira reunião desses conspiradores que ele conseguiu, né, angariar, ocorreu na casa do tenente-coronel Paula Freire. E a eles se uniram, né, o padre Carlos Correia de Toledo e Melo, vigário de São João del Rei, homem influente pra caramba e rico, e pessoas de certa projeção social, como Cláudio Manuel da Costa, né, famoso poeta e antigo secretário de governo, né, o famosíssimo Tomás Antônio Gonzaga, poeta e ex-ouvidor. Se você tiver a chance, visite Ouro Preto e conheça a casa, né, que pertenceu a Tomás Antônio Gonzaga, é bem legal.
ele era poeta e ex-ouvidor da comarca. E Inácio José de Alvarenga Peixoto, que era um influente minerador. Bom, gente, seguindo aí. A Inconfidência Mineira, como ficou conhecida a rebelião, né? Já que os envolvidos estavam negando fidelidade à coroa portuguesa, eles foram ali planejando de maneira secreta, em reuniões secretas, né? E eles tinham até um projeto de constituição, chegaram a redigir uma constituição, e a nova capital deveria ser São João del Rei, em Minas Gerais, né? E Tiradentes propõe a criação da bandeira da nova república. Ele propôs a criação de uma bandeira com um triângulo vermelho, né, com fundo branco, simbolizando a Santíssima Trindade. E Alvarenga, outro líder da Inconfidência, sugere a inscrição que vem do poeta Virgílio, da tradução do latim, liberdade ainda que tardia. Portanto, a Inconfidência reuniu a elite mineradora, eles foram muito inspirados, né, na independência dos Estados Unidos da América, serviu para eles, né, de ideologia, assim como a filosofia iluminista. Eles pretendiam libertar o Brasil, levar a capital para São João del Rei, né, e proclamar uma república no Brasil. Olha aí, pessoal. Porém, no dia 15 de março de 1789, o coronel Silvério dos Reis, que era um fazendeiro e minerador, que também fazia parte do movimento, e obviamente que por isso conhecia os planos, ele delatou toda a conspiração, ele delatou os envolvidos em troca do perdão das suas dívidas pessoais. E nessa época que ele fez isso, Tiradentes estava no Rio de Janeiro, em busca de novos adeptos para a causa revolucionária. No dia 1º de maio, Silvério chega ao Rio de Janeiro em busca de Tiradentes, para armar, né, uma armadilha para ajudar as autoridades a prender o Tiradentes. E, como vocês podem ver aqui, ó, no dia 10 de maio de 1789, a casa de Domingos Fernandes da Cruz, onde Tiradentes se encontrava, foi cercada e Tiradentes foi preso. Dias depois, em Vila Rica, seus companheiros também foram detidos. Iniciou-se a investigação, né, e o processo dos acusados. No dia 4 de julho, Cláudio Manuel da Costa foi encontrado enforcado na cela. No dia 22 de maio, a primeira audiência da devassa, como ficou conhecido o julgamento, o processo dos Inconfidentes, Tiradentes foi interrogado e no dia 18 de janeiro de 1790, diante do quarto interrogatório, Tiradentes confessa a conspiração e assume toda a responsabilidade, como comprovam, né, as atas do processo, que você encontra lá no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, que aliás é um museu fantástico. No dia 19 de abril de 1792, os Inconfidentes receberam suas penas. 11 condenações à morte, 5 foram condenados ao degredo perpétuo e várias condenações à prisão. Todos perderam seus bens. E no dia 20 de abril, a rainha Dona Maria I, né, Dona Maria a Louca, concede a comutação da pena de enforcamento a todos os indiciados. Então, quer dizer, que todos os membros da elite, ela comutou a pena, exceto do Tiradentes, né? Coincidência. Tiradentes foi enforcado no Largo da Lampadosa, no Rio de Janeiro, no dia 21 de abril de 1792. E o seu corpo foi esquartejado e sua cabeça exposta em Vila Rica e os seus membros espalhados em postos no caminho entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Bom, senhores, uma curiosidade para vocês, né? Depois que o Tiradentes foi executado, seus restos expostos à situação vexatória, à humilhação pública, Tiradentes caiu no esquecimento por quase um século, né? A sua imagem foi resgatada na época da proclamação da República, né? E seu nome alçado a herói nacional pela propaganda republicana, um século praticamente aí depois da sua morte, do seu enforcamento e esquartejamento lá no Rio de Janeiro. 21 de abril foi transformado na época da República em feriado nacional de Tiradentes. Olha aí, pessoal, algumas frases e pensamentos do Tiradentes. Lembrando, gente, que isso daqui é uma imagem idealizada de como ele era, não tem nenhuma imagem que possa se cravar e dizer, olha, esse aqui era o Tiradentes. Todas as representações são posteriores à morte dele. Olha aí uma das frases.
Se todos quisermos, poderemos fazer desse país uma grande nação. Quem dera, hein, Tiradentes? Deus te ouça que um dia nosso país seja verdadeiramente uma grande nação. 10 vidas eu daria se as tivesse para salvar as deles. Quando o Tiradentes reconheceu a culpa na Inconfidência, né? Tirando aí toda a culpa dos outros envolvidos, salvando os amigos. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham ficado curiosos para conhecer um pouco mais da vida do Tiradentes. Tem ótimas biografias no mercado editorial brasileiro. Isso aqui foi apenas uma pincelada para que você possa conhecer um pouco mais sobre o homem que sonhou em nos libertar de Portugal e acabou morrendo tentando colocar esse seu sonho em prática. Obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima aula, né? E nos vemos em breve com uma nova biografia aqui no nosso canal Tudo é História. Abraço, galera!